sua criança tem dificuldade nos estudos? Pode ser seu filho, sua filhinha, os netos também, que convivem muito com os avós. O que você percebe aí na sua casa, na sua rotina? Tem dificuldade? Hashtag sim, hashtag não. A gente vai acompanhando esse resultado ao longo do programa. Pois é, e mande fotinho também da sua criança estudando, vai ser muito legal a gente ver fazendo lição de casa, indo para a escola de lancheira. Sabe aquela foto que é gostosa de ver, do nossa criança crescendo e aprendendo? Manda para a gente pelo WhatsApp e a gente coloca ao vivo também. Fala um pouquinho sobre o TDAH. É um distúrbio que afeta 3%, na verdade de 3 a 5% das crianças em idade escolar, e também sua prevalência é maior entre os meninos. Olha que diferente. Dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e também aquela agitação motora. Eles realmente caracterizam essa síndrome. Isso aí. Então, como a família, os pais, né, os avós, podem ajudar esse estudante? Hoje, então, o nosso bate-papo vai ser com a nossa referência em educação na região, que é a Raíris Faete. Seja muito bem-vinda, Raíris. Obrigada, Águida. Obrigada, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um assunto que muitas vezes realmente é entendido de maneira diferente pelos pais. Vamos explicar um pouquinho, a gente até citou aqui, né, sobre o TDAH, que é um distúrbio neurobiológico que afeta a capacidade de concentração e que antes do diagnóstico é encarado como preguiça pelos familiares. Explica pra gente, então, Raíris, quais as características que a família precisa observar no dia a dia? Perfeito. O TDAH, ele não é muito importante delimitar que não é uma doença, né? É apenas uma forma diferente de ver o mundo, é uma forma diferente do cérebro funcionar. E é como um exemplo super legal que eu gosto de trazer, porque nós, né, sempre estamos trabalhando com o computador à frente, às vezes abrimos várias abas. O TDAH é como se no cérebro daquela criança tivessem várias abas abertas. Então, o foco ele é muito difuso, não é um foco concentrado. Então, a dificuldade na concentração está exatamente por isso. São muitos pensamentos o tempo todo, com uma super dinâmica cerebral. Normalmente também são crianças super inteligentes, mas que têm uma atividade cerebral muito alta. Então, a dificuldade de concentração, a dificuldade de organização e planejamento, às vezes até a autorregulação. São crianças, adolescentes muito impulsivos, que eles têm, né, esse comprometimento de uma das funções executivas, que é a autorregulação. Então, essas são algumas características gerais de um adolescente com TDAH. Ótimo. Aqui no programa de hoje, a gente vai falar sobre o TDAH, mas também sobre outras coisas. Não só sobre o TDAH, e eu queria que a Raíris comentasse sobre um outro assunto que a gente falou, sobre os distúrbios neurobiológicos que afetam a capacidade de concentração, mas também sobre as neurodivergências, né? Isso. Que são estudantes que têm um funcionamento do cérebro diferente do padrão. Vamos explicar um pouquinho. Certo. Com outras neurodivergências, né, assim como o TDAH, nós temos a dislexia, que é a dificuldade no processamento das palavras, né? Então, quando troca a ordem, né, da sílaba na palavra, troca a palavra. Eu tenho isso, você acredita? É mesmo, Lucas, dislexia. E é tão horrível, gente, porque a gente não percebe. Até a gente ter a consciência de que a gente tem, isso tem que ser que você está trocando. Aí você começa consegue ter um domínio maior nessa fala. Mas você foi diagnosticado mesmo? Sim, dislexia, sim, amiga. Sim, por isso que eu estou falando que eu tenho. Eu fui diagnosticado. Então eu tenho esse problema. Tanto que na minha leitura, para eu ler aqui para vocês o que eu falo, muitas vezes eu acabo atropelando por isso, porque é uma coisa que é mais forte que a gente. Isso, com certeza. Parece que é uma pedrinha que a gente está vendo que vai tropeçar depois de um tempo. E não consegue tirar dali. É muito engraçado. Mas, inclusive, a minha primeira aluna neurodivergente, Águida, foi uma aluna com dislexia. E hoje, formada em arquitetura, com um emprego super legal, super desenvolvida, né? Então, como eu disse, não é uma doença, não é um comprometimento. É apenas uma forma diferente, né, de processar as informações. Assim como o TDAH. Assim como o TDAH. Nós temos a descalculia, por outro lado, que é a mesma coisa da dislexia, só que ao invés do probleminha com a leitura, com a palavra, é com os números. Então, a descalculia afeta ali um pouquinho do aprendizado na matemática. Temos a questão do TEA também, né? Enfim, são várias neurodivergências que o aluno precisa dessa atenção, né, da família, dos professores, para que ele consiga se desenvolver, porque todos são muito capazes. E eu acho que o desafio mesmo é buscar o diagnóstico, né, gente? Vamos até entender, porque muitas vezes
Quando o pai e a mãe percebem essa dificuldade na criança e tem esse cuidado, busca um profissional para ter esse diagnóstico. E acaba acontecendo na idade escolar. Como que funciona essa questão do diagnóstico? E por que ele é importante? Quanto mais cedo você tiver, ele vai ajudar nesse processo. Perfeito, Lucas, muito pertinente a sua pergunta. Os alunos, eles são tratados como preguiçosos quando não tem um diagnóstico. Preguiçosos, desatentos, é aquele menino rebelde, eufórico, que não aceita uma orientação. E os professores, a família, têm essa dificuldade de trabalhar com esses alunos. Só que, às vezes, como o Lucas disse, é algo que vai além da vontade, que vai além do querer. Então, não é a falta de vontade, a falta de comprometimento desses alunos. É algo realmente muito maior. E que quanto mais cedo sendo visto, melhor a família, a escola entende e as ferramentas são organizadas para facilitar o aprendizado daquele aluno, né? Olha, você pode participar com a gente, deixando o seu depoimento, colocando também a sua dúvida, a sua pergunta. A Raíris vai ficar aqui, pode ajudar também, dando algum aconselhamento. Inclusive, a Raíris, ela tem muita experiência na área de educação, é referência mesmo quando a gente fala sobre educação na região, e tem um Instagram que você pode segui-la. Olha só, curso.rairisfaete, educação personalizada e individualizada. A Raíris, gente, hoje a gente está falando sobre alunos com TDAH e como podemos ajudá-lo, né, no aprendizado, no dia a dia na escola. Mas a Raíris, ela desenvolveu um método que já aprovou 80% dos estudantes nos vestibulares e nos principais vestibulares do país, tá bom? Então tá aqui o Instagram para você segui-la e no próximo bloco a gente fala mais. Hoje a gente está falando aqui sobre o TDAH, qual a melhor forma de estudar, como os pais também podem ajudar nesse processo, a família, enfim. E você pode também participar com a gente da enquete de hoje, pelo nosso WhatsApp, 997167989. A pergunta está aí, olha, a sua criança tem dificuldade nos estudos? Pensando de uma maneira geral, tá bom, gente? Não só para os alunos com TDAH. Sim. Então, olha só, 71%. Muito alto, né? Bem alto, 71,4% dizendo que sim. Pois é, já então, nossa querida entrevistada, a educadora Raíris Faete, vai explicar pra gente como que os pais podem ajudar nessa educação. Só quero lembrar que se você manda perguntinha para a Raíris ou a fotinho da sua criança estudando com hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Até para levar a sua criança, então, passear um pouquinho, que é tão importante também distrair a cabeça. Tem perguntinha para a Raíris agora, direto do Açaí Colinas. Vamos falar sobre estudos e a maratona para o vestibular com o Leandro. Leandro, na sua época de vestibular, como foi essa dedicação para os estudos? Você ficava bastante tempo perto dos livros? Ficava em média de 2, 3 horas por dia, mas não para sobrecarregar a mente, que senão na hora do vestibular acaba dando branco, né? A gente acaba esquecendo muita coisa, então era um ritmo forte, mas tranquilo, sem forçar demais. Ótimo, tem que ter também essa leveza que eu acredito ser necessária. O descanso é importante para a mente assimilar tudo que você estudou, para não sobrecarregar a mente e acabar esquecendo tudo na hora da prova. Concordo. Vamos saber com a Raíris Faete qual é o tempo necessário durante o dia de estudos nessa maratona do vestibular? Perfeito, ótima pergunta. Bom, para um aluno que não tem nenhuma neurodivergência, né, vai depender muito da rotina. Então, ali 4, 5, 6 horas pode funcionar muito bem. Mas, como estamos falando sobre o TDAH, é muito importante delimitar pausas, muitas pausas nessas 4, 5 horas. O aluno ele até consegue entregar as 4, 5, 6 horas de estudos, né, para o vestibular, porque realmente exige, né? Mas bloquinhos de 45 minutos, pausa de 15, ou blocos de meia hora de foco com pausa de 10 minutinhos, o aluno que já está mais maduro, 1 hora, 50 minutinhos de estudos para pausas de 5, 10 minutos. Essas pausas são super importantes. A gente vai começar agora a abordar alguns pontos que você, papai e mamãe, que tem uma criança e desconfia até mesmo do TDAH, tá bom? O que você pode fazer para ajudar essa criança nos estudos? Então, a Raíris mandou aqui pra gente o papel dos pais. Vamos trazendo durante o programa, se não der tempo de falar tudo aqui no programa, a Raíris pode postar até no Instagram dela. Legal. E a gente passa o contato para vocês, tá bom? Para vocês seguirem lá. Na tela, por favor, então, o primeiro ponto, acolher sem julgar. Isso, Lucas. Como nós dissemos no início do programa, não é doença, né? Então, acolher sem julgar, entendendo do que o aluno precisa, do que aquele filho precisa, né? Sem ficar julgando as distrações, a preguicinha, que não necessariamente é isso.
O segundo ponto, gente, já comentamos aqui, mas agora a Raíris pode destrinchar melhor, né? O filho não é preguiçoso, desorganizado ou desatento por escolha. O que acontece com a cabecinha de um aluno que tem TDAH? Por que que os pais ou às vezes as pessoas acabam julgando dessa maneira num primeiro momento? Exato. O filho, como eu disse, né, ele tem muitas abas abertas naquele computadorzinho dele. Então, a atenção, ela é muito difusa. Então, entender que aquele cérebro, que aquele indivíduo funciona de uma maneira diferente, e não é questão de estar certo ou errado, é apenas uma maneira diferente. Respeitar e acolher. Perfeito. Já tira a foto do plasma que a gente vai pôr novamente para vocês com o terceiro ponto. Aí você já consegue lembrar dos outros que a gente já comentou também. Valide o esforço, mesmo quando o resultado não aparece de imediato. Como validar esse esforço? Exatamente. Valorizando o processo, sendo o parceiro do seu filho, sendo o professor que entende e valorizando todo o processo, a dedicação, o esforço, que nem sempre, né, o valorizado precisa ser o resultado, precisa ser aquele objetivo alcançado, mas se houve um progresso de comprometimento, se houve um progresso de um pouquinho mais de atenção, se o aluno conseguiu se concentrar 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais, isso já é valorizar o processo. O próximo ponto do papel dos pais é a questão da rotina. Então, criar uma rotina. Qual a importância disso, Raíris? Exato. O aluno TDAH, como ele tem muitos pensamentos, muita atenção difusa, explicar como vai funcionar a rotina e dar todos os passos para que na cabecinha dele ele já comece a funcionar com previsibilidade. Então, depois da tarefa A, eu tenho uma pausa, depois eu tenho que ir para B. A B é tal coisa, depois a C. Então, assim, a gente consegue organizar, dar mais previsibilidade para diminuir a atenção difusa desse aluno. E o último ponto, só para reforçar o que a Raíris já trouxe aqui para a gente, coloca na tela, por favor. Crianças com TDAH precisam de estrutura, hora de dormir, de estudar, hora de lazer. O sono é muito importante, né, Raíris? Perfeito, Lucas. Super importante. Entra na questão da previsibilidade, né? E também porque é uma mente muito intensa, é uma mente que trabalha muito. Então, o sono, ele é extremamente necessário, porque é nesse momento que vai resetar essa mente. E o sono é até mais importante para uma mente TDAH do que para uma mente que não tem esse tipo de neurodivergência. Olha, se você não conseguiu acompanhar agora todas essas dicas que a Raíris deu, daqui a pouco ela vai postar mais uma vez essas dicas que a gente acabou de falar no Instagram dela e você pode segui-la também, olha, curso.rairisfaete. A Raíris tem um método de educação que é pioneiro e também já aprovou 80% dos estudantes que seguiram esse método nos vestibulares. E aqui também tem muito conteúdo falando sobre educação. A gente volta a conversar aqui no estúdio sobre educação e também crianças com TDAH, que é uma enquete que a gente está conhecendo vocês, junto com a Raíris Faete, respondendo sim ou não para o nosso WhatsApp e você participa dessa enquete, tá bom? A perguntinha é sobre a sua criança. Ela tem dificuldade nos estudos? Por enquanto, o resultado que a gente tem é o seguinte: 60% dizendo que sim, diminuiu um pouquinho, e o não aumentou para 40%. Espero que o programa de hoje ajude você também, papai e mamãe, nesse desafio que é participar também da educação dos filhos. Você pode aproveitar também e enviar a sua dúvida, a sua foto do seu filho, do seu neto estudando, com o uniforminho da escola. Daqui a pouco a gente começa mostrando aqui. Hoje a gente está entrevistando a educadora Raíris Faete. A gente aproveitou novamente esse assunto sobre educação e fizemos mais perguntas que a gente vai ver agora. Açaí Colinas, a Carla, que é mãe de 3. Eles já têm mais de 20 anos, já terminaram os estudos, mas a gente estava aqui num bate-papo sobre educação e com relação às apostilas versus tablets. O que você acha melhor na hora de estudar? Pelo menos a nossa experiência, a gente não tinha tablet, né, Carla? Eu prefiro as apostilas. Eu acho que a gente acaba estudando mais, se dedicando a ler. Eu acho que você no tablet ou no computador, eu acho que acaba desviando um pouco o foco daquilo que é realmente o estudo. Eu sou a favor de livros e apostilas. Vamos saber então o que é melhor na opinião da Raíris Faete. E aí, Raíris? Eu concordo com a Carla. Também sou a favor das apostilas, do livro, do caderno, do papel, né? A mente do TDAH já é uma mente naturalmente estimulada. Então, mais estímulos que os tablets, os recursos tecnológicos trazem, a cor mais vibrante, né? As imagens, videozinhos e tudo mais, com muito estímulo, né? Tudo muito rápido. Então, dispersa ainda mais uma mente que já é naturalmente dispersa. Então, não favorece. Olha que interessante, né, gente? A gente está pensando aqui também
também como você, pai e mãe, pode ajudar o seu filho. Qual que é o seu papel, né, da sua criança que tem esse diagnóstico de TDAH ou também tem alguma dificuldade no aprendizado, parece que ela não pega, não vai, começa a fazer a lição, já cansa logo. Então a gente vai continuar alguns pontos que a Raíris trouxe aqui pra gente, lembrando que depois você pode conferir tudo no Instagram dela, tá bom? Então o 6º ponto dessa lista que a gente tem aqui do papel dos pais é o seguinte: use listas visuais, quadros de rotina, checklists. A preparação, então, né? A programação é essencial. Isso, é a previsibilidade, né? E tudo que é recurso visual é mais natural e de mais fácil compreensão e retenção para o TDAH. O próximo item que a gente vai ver é o item número 7. Na tela, então, ambiente preparado para o foco. Isso. Ambiente em casa mesmo, Raíris? Exatamente. Eu já vou para o item 8 também, que é um lugar silencioso e sem excesso de estímulo visual. Olha. Então, é uma biblioteca, né, ou um quartinho que seja preparado ali só com o básico. É a mesinha, a cadeira, vamos lá, né? O caderno, não o tablet, o caderno sem o celular, o lápis, a borracha, apenas o básico que o aluno precisa. Quanto mais estímulo, quanto mais itens, mais objetos, maior vai ser a dispersão, né? O TDAH, ele viaja muito, né? Na linguagem popular, ele viaja. Então, ele vai longe. Se ele viu uma caneta que é um pouquinho mais colorida, mais brilhosa, que tem um ursinho na ponta, aí já vai viajar e demora para voltar. Então, quanto mais simples, quanto mais objetivo for ali o ambiente, mais silencioso, melhor vai ser. E muitas vezes a criança está aí agora mesmo, junto com a gente aqui na televisão, papai assistindo mamãe, e a criança na mesa da sala fazendo a tarefa de casa, né? Exato. Olha só que interessante, tem a ver até com o próximo ponto isso também, o 9. Remover eletrônicos durante o estudo, exceto se forem ferramentas de apoio. Claro, exatamente. Então, remover, né, essa questão, principalmente do uso de tecnologia, né? Então, eletrônicos. E vamos aproveitar aqui para falar o que o Lucas acabou de dizer, exemplo dos pais. Não adianta, né? Muito legal esse tema, espero que esteja ajudando muitos pais, porém não é o ideal, né? Então, o pai, a mãe, o educador, o professor precisa servir também, né, como exemplo, porque ele entende com muito mais lucidez, já que ele é um adulto, a situação do filho. Então, ele precisa ser o primeiro a estender a mão e não a prejudicar. Agora, o item número 10, olha que interessante, gente, fala sobre aprender, né? Então, ensinar por repetição e exemplo. Isso, exato. A repetição é super importante, né? Então, a repetição da rotina, a repetição do conteúdo, a repetição do exercício, do raciocínio, tudo isso para o TDAH, porque uma vez não é suficiente, ele vai esquecer 2, 3, ele vai confundir com outra coisa, a quarta, a quinta, aí ele vai começar a internalizar. Então, por isso que a repetição é super importante. Tem a ver, então, com esse último ponto que a gente vai reforçar para vocês, já a gente entra com a perguntinha, então, mas a criança com TDAH precisa praticar muitas vezes até internalizar hábitos. Tudo isso daqui a Raíris vai postar no Instagram dela para vocês, tá bom? A primeira perguntinha de hoje é do Gabriel. Olha que interessante, Raíris. Super. Obrigado, viu, pela participação de vocês. A gente fica muito feliz, tá bom? Pode continuar mandando. Como diferenciar um filho que tem TDAH de um filho que simplesmente não adquiriu o hábito do estudo? Como relacionar a preguiça com tudo isso? Muito legal. Legal, Muito boa. excelente pergunta do Gabriel, muito boa mesmo. Bom, a implementação da rotina, ela é inicial para todos os casos, seja para o preguiçoso, seja para o aluno neurodivergente, né? Então, o que você precisa ficar atento é como essa implementação vai ser. Se vai ser muito difícil, se vai ter uma correspondência do aluno com essa implementação da rotina, se mesmo depois da aplicação de todos esses pontos que nós colocamos aqui, né, dessa tentativa de implementação, se ainda assim o aluno não consegue integrar, o aluno não consegue corresponder, aí chegou o momento de procurar, né, a ajuda do apoio, por exemplo, como CRF, a ajuda de profissionais, de psicopedagogos, psicólogos, para fazer o laudo e aí ter, né, o recurso, as ferramentas de profissionais para acompanhar a rotina acadêmica. Mas a implementação dessa rotina é normal. Então, o pai ele precisa ficar atento se vai haver a correspondência. Porque se tiver a correspondência, era só preguiça, era só desmotivação. Agora, se tem alguma coisinha a mais, vai ter que ser identificado pelo profissional. Olha, e se você quiser ter mais conteúdos, mais informações sobre educação, a gente deixa aqui o Instagram da Raíris Faete, curso.rairisfaete, tá bom? Para você segui-la e aproveitar ao máximo, porque hoje aqui a gente está tendo uma aula. Verdade.
de Concordo. como ajudar filhos, crianças com TDAH, né, gente? Fica aí então a dica para você, tá bom? A gente está no último bloco do Falando Nisso, agora mostrando a sua participação, junto com a educadora Raíris Faete, conversando com a gente hoje sobre alunos com TDAH e como os pais e os avós podem ajudá-lo em casa nesse processo de educação, de aprendizado e de assimilar todas as matérias da escola. Na tela, então, os próximos comentários e fotos também. Pode mandar a foto aí do seu filhinho, do seu netinho, né? Como fez a Rose. Ela escreveu assim: boa tarde, meu neto não tem dificuldade de estudar. O Heitor, gente, adora ir para a escola, ama ir para a escola. Linda a foto dele, que Amém. fofinho. Uma graça mesmo. Olha outra fotinho, a Joyce mandou, ela que é de São Sebastião, um beijo para você. Aliás, para todos de São Sebastião. Esse é o Davi, tem 1 ano e 8 meses. Até agora, não notei dificuldade de aprendizado, pelo contrário, é super inteligente e curioso. Aprende as coisas só de olhar. Que idade que a pessoa começa a perceber, Raíris, que pode ter algum tipo de dificuldade no aprendizado? Isso. É mais meados do ensino fundamental 1, começo do ensino fundamental 2. Que seria o quê? Só, É, que mudou tanto o primeira nome, né, gente? Terceira série, Ah, tá. segunda, terceira. Então lá para os 8, 9 anos. Isso, exato, Perfeito. exato. Tá. Que é quando as coisas começam a exigir um pouco mais de atenção, de concentração, as matérias começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Próximas participações na tela, a gente vai ver a pergunta do Renato. Não mais como é medido? Hashtag não, né? Ele não tem Dificuldade, a filhos criança ou não tem dificuldade. dificuldades de aprendizado, Isso. mas ele quer saber se existe isso, né? No meu tempo de escola, não se ouvia falar em TDAH. Isso significa que o número de casos aumentou ou era falta de conhecimento ou divulgação? Excelente questionamento. A pessoa nasce com TDAH ou pode se desenvolver ao longo da vida? Quem pergunta, então, de Taubaté é o Renato. Legal. Bom, era um pouquinho de falta de conhecimento. Muitas alunos, pessoas, elas eram tratadas como dispersas, aquela pessoa que não pode ser levada a sério, que não dá para contar com ela porque ela é muito, né, falta atenção, falta responsabilidade, chamava de irresponsável. Meu filho não nasceu com o dom da escola, com o dom dos estudos, aí ia para o trabalho manual, né? Tinha muito disso também. Então, acredito que a resposta seja essa, né? Era mais falta de informação do que o número de aumento de casos. Perfeito. A gente vai trazer mais perguntinhas para vocês também. Sempre muito bom ter a sua participação. Obrigado você que manda fotinho com hashtag Falando Nisso, porque aí você concorre um par de convites para o Cinemark. Daqui a pouquinho tem um sorteio. Na tela, por favor, a próxima participação da Sônia Pereira. Boa tarde, minha querida. Meu filho tem TDAH e a vida dele é bastante difícil na escola. As notas são sempre baixas, ele tem 16 anos. Aliás, é interessante a gente trazer essa questão das notas. Um pai e uma mãe que percebe que no boletim da criança sempre tem notas baixas, já é um sinal de alerta? Não Com só para o certeza. TDAH, mas para outras situações? Com certeza. E até respondo a pergunta da Sônia com uma pergunta. Se ele tem um laudo, a escola precisa adaptar as provas. Olha. Então, as provas do seu filho, Sônia, estão sendo adaptadas? Tá? Porque ele tem esse direito, né? É um direito previsto por lei, essa questão do aluno ter a prova adaptada em relação às letras maiores, questões mais objetivas com menos texto, né? Uma prova mais curta. Então, vários recursos que os neurodivergentes têm direito, então é importante os pais saberem para poder exigir também isso na escola. Isso mesmo, Sônia. Olha só que orientação importante você está tendo até para ajudar o seu filho nesse processo, né? Porque eu imagino que para ele deva ser tão ruim esse sentimento de olhar o boletim e ver que as notas estão baixas. E não é por uma falta de capacidade, é algo que ele tem e que precisa de apoio, inclusive da escola. Exato. Então aproveite essa dica, questione a escola no sentido de ajudar o seu filho mesmo, tá bom? E a gente te deixa aqui uma outra dica bem legal, que é da Raíris Faete, no Instagram, para você segui-la e também aproveitar todo o conteúdo que a Raíris tem falando sobre educação, curso.Raíris Faete. Perfeito. A gente vai fazer agora o sorteio, já agradecendo todo mundo que mandou fotinho e pergunta. Não deu para colocar tudo, mas a gente agradece a sua participação. Quem leva então um par de convites para o Cinemark hoje é Maurício, parabéns. Obrigado pela participação. Nossa produção vai entrar em contato com você, tá bom? Segura um pouquinho aí.
A gente aproveita também, Raíris, para agradecer sua presença aqui, foi enriquecedora. Que bom, fico muito feliz de sempre poder trazer esse conhecimento para as famílias, né, acompanhar os seus filhos. Perfeito. Olha, amanhã a gente vem com um assunto muito importante. O mês de maio tem uma cor, maio roxo, para as doenças inflamatórias intestinais. A gente vai entender, junto a Vara Infusões, diagnóstico, tratamento, se tem cura ou não. E claro que a gente já faz um convite para você participar com a gente ao vivo do programa, tá bom? Obrigado pela companhia de hoje. A gente fica muito feliz de poder ajudar você e sua família. E amanhã estaremos aqui prontos para receber vocês com muito carinho e informação. Isso aí, pontualmente a 1h da tarde, tá bom? Fique com Deus, um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã.